Amém. Bom dia, igreja. Graça e favor vindo do alto, do terceiro céu, da habitação do Altíssimo, de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, e do Espírito Santo para as nossas vidas hoje. Amém? Vamos aquietar o nosso coração para receber aquilo que o Senhor trouxe, separou para nós hoje, mais essa manhã de domingo. Amém? Tem uma palavra do Senhor para você hoje. Abre sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, por gentileza. Segunda Tessalonicenses está no capítulo 3, verso 1. Eu vou tentar compartilhar com você a direção do Senhor nos deu, por meio da última reunião de presbitério que tivemos na semana que se passou. Nós não estávamos aqui, aprove ao Altíssimo falar conosco e alinhar a direção para a igreja. E eu quero tentar compartilhar com você o que está aqui nas Sagradas Escrituras. Nós vamos caminhar em alguns textos, porque eu tenho convicção que você, igreja, é apaixonada pelas Sagradas Escrituras. Amém? Amém. Você é uma igreja apaixonada pelas Sagradas Escrituras. 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 3, o verso de número 1, diz assim, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra, como acontece entre vocês. Volta lá um capítulo para trás, o versículo de número 3, no capítulo 2. O pregador também se atrapalha às vezes, tá? Não repara não. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13, diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Obrigado, Jesus, por essa igreja tão maravilhosa. Irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito, e a fé na verdade. Amém. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. E Senhor, abre o coração da sua igreja para receber tudo aquilo que no terceiro céu foi separado a ser entregue a nós hoje. Oramos agradecidos em nome de Jesus. O versículo 1 do capítulo 3, a palavra que o Senhor fala, ela começa dizendo assim, finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Mas se você voltar lá no verso 13, ele começa dando graças
pela igreja. A palavra diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do Evangelho. Aí o capítulo 3, o versículo de número 1, ele começa dizendo e pedindo orações para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra devida. Nós temos caminhado em oração e pela direção do Senhor, e eu tenho orado bastante a respeito disso, para que a igreja de hoje, você, nós, tenhamos a revelação desse privilégio que nos foi dado, de ser igreja, de dar a devida honra às Sagradas Escrituras. Por quê? Nós estávamos na reunião de presbitério essa semana, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, aos nossos corações, a respeito da sua majestade. Antes de ser pai, ele já era Deus. E muitas vezes nós, como igreja, caminhamos de forma displicente, só olhando para a paternidade. E como os filhos, muitas vezes, mesmo crescidos de forma irreverente, esquecemos da majestade do rei, da realeza. Deus já era rei sobre todas as coisas, mas o seu coração, que é amor, e você conhece essa parte das Sagradas Escrituras que diz Deus é amor, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro, se dispôs a ser o nosso Pai. Mas o que nós precisamos entender não é o que fazer, é o como. Diante do Pai, como filho, nós nos achegamos muitas vezes displicente de qualquer forma. Ei, pai. Minha mãe contava que o meu pai dizia: cresce meu filho para me pedir dinheiro. E eu me alegro tanto quando eu posso dar os recursos para as minhas filhas, porque tudo é delas, tudo que eu faço, tudo que tenho. E o coração de Deus não é diferente. Mas nós, filhos, a nossa filiação, de forma irreverente, tem tentado macular a realeza, a soberania, a grandeza do rei. Porque eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento a gente caminha, e mesmo os filhos do rei não se colocavam diante dele de qualquer forma. Havia uma forma correta de se fazer isso. E aqui essa palavra fala a respeito de darmos a honra merecida às Sagradas Escrituras, a palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo.
O Evangelho de João, no capítulo 1, o primeiro versículo diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era o quê? O que o Senhor também tem falado conosco a respeito do cuidado, e para mim é um privilégio, é muito maior do que essa simples existência, essa humilde existência, está aqui podendo entregar para você aquilo que o Senhor separou. Porque no princípio era aquele que é a palavra. E o Senhor tem falado conosco a respeito de, com expectativa, o nosso coração se dispor a buscar aquele que no princípio é a palavra. Por quê, queridos? Porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. A palavra também diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. O significado da palavra Deus é separado. E eu estava orando ontem, né? Eu fico meio desesperado no meu coração quando o Senhor, para mim é o maior privilégio que tem. Eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras e compartilhar ela com você é o que eu mais gosto sobre a face da terra. O que eu estou fazendo agora é o que eu mais amo fazer, mas é o que mais traz desespero ao meu coração. Deus sabe, é por causa da responsabilidade. Você falar em nome do Senhor é aterrorizante e desesperador, mas é uma benção. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Quando eu iniciei a minha o início da minha caminhada, o Senhor mandou eu caminhar com o pastor Claudinei, e eu me dispus, resisti um bocado no início, mas Deus é bom. E depois do seminário e um bocado da jornada, eu caminhava, e para mim era extremamente difícil vir compartilhar. O meu coração sempre se manteve cheio, mas compartilhar a palavra do Senhor nessa responsabilidade gigantesca, eu sentia sobre os meus ombros o peso de uma igreja toda, e Ele me deu esse texto. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E eu entendi que somente a palavra precisava ser ministrada e o resto era só com o Senhor. Toda a minha homilética, hermenêutica, técnicas de ministração são uma bênção e são necessárias. Elas caíram por terra diante da revelação e do favor do Senhor, liberando e libertando a minha vida. E aí eu passei a dar conta da resposta do chamado que Ele me fez. Mas foi necessário uma revelação no meu coração, transpassado pelas Sagradas Escrituras, por meio desse texto. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva, e ela fala conosco. O pavor e o terror da responsabilidade, eles não foram embora, mas o
peso, ele foi removido. E a graça foi instaurada para que, por meio dessa pequena existência, a vontade do Senhor fosse feita sobre a face da terra. Então o Senhor fala conosco aqui em 1 Tessalonicenses, a respeito da honra merecida à palavra dele, porque no princípio é aquele que é a palavra, e ele é Deus. E eu quero trazer algumas características das Sagradas Escrituras para tentar conduzir você ao lugar de revelação do que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Essa foi uma palavra de revelação que o Senhor me deu a respeito da espiritualidade das Sagradas Escrituras. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Aqui no versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, ela é espiritual. João 6, 63, um capítulo para trás. Capítulo para trás, não, nós estamos em Romanos, né? Vai lá em João. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. A palavra do Senhor, ela é divina. Salmo 119, 89. Esse texto é maravilhoso. Ele é totalmente fora da curva. Ele diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. O que está nas nossas mãos, o acesso que foi dado a Ele, está lá no terceiro céu, firmado, determinado, estabelecido, para que haja uma ligação entre a vida dele e as nossas vidas. Por isso o Senhor nos chama a convicção do seu poder e da graça e favor que Ele tem separado lá, para derramar hoje, aqui, sobre você, sobre todos nós. Porque a palavra dele, ela está firmada, ela está estabelecida lá onde ele habita. Por isso que ela é infalível, inerrante, e ela é eterna, ela é imutável. Existem várias formas de evangelho que têm se levantado, o evangelho coach, da prosperidade, da supergraça, várias vertentes, são todas doutrinas de demônio, porque tudo o que tira a centralidade da pessoa, daquele que no princípio é aquele que é a palavra, e é Deus, é uma doutrina de demônio.
Por isso, o meu chamado ele ficou muito mais fácil. Eu não sei o contexto, fácil se torna muito relativo, mas bom, porque eu só precisava compartilhar com você o que ele compartilhou comigo. Mais leve. Por isso o Senhor tem falado conosco, e eu fiquei maravilhado quando, na consagração do Pedro, o pastor que trouxe a palavra, e foi pastor do Pedro, exortou a igreja, por causa da sua displicência, daquilo que ele estava entregando. O meu coração se alegrou muito, por causa da convicção que o Senhor estava entregando a nós, do que Ele quer falar conosco, da displicência, da irreverência e da posição tola que a igreja tem se colocado quando se reúne como igreja. Isso aqui é bíblico. Não deixem de se reunir como igreja, como fazem alguns. Não é para deixar de fazer, mas não é o que fazer. O Senhor está falando conosco a respeito da eternidade, do como fazer. Por quê? Ele é pai, isso é inequívoco. Mas antes de ser pai, ele já era rei. E mesmo eu e você sendo filhos, nós não temos o direito de macular a sua majestade. João 14, 21, ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse, você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, sabe esse texto de cor, não sabe? Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. No 23, diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Morada nele. Eu posso ouvir um amém? Eu vou dar chance para você. Isso está além da sua compreensão intelectual. Não que eu esteja subestimando a sua capacidade intelectual. Não. Não está aqui alguém para fazer isso. Está aqui alguém que recebeu a convicção desse favor dado. Porque se eu e você, se Deus em algum momento da nossa existência revelasse sobre as nossas cabeças os nossos pensamentos, acho pouco provável que algum de nós sairia de casa. Mas mesmo assim, Ele escolheu fazer morada em nós, mesmo estando envolto nesses pensamentos distantes da sua santidade. Então nós vamos ler o texto de novo, e nós vamos dar um amém com toda a nossa existência, toda a nossa força. Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém. Ser habitado
pela divindade de Deus, pela personalidade do Criador. Mesmo ele se dispondo a conviver com tudo que ainda se mantém aqui, porque a santidade é um processo, é uma caminhada. Abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vou compartilhar com você uma palavra que o Senhor falou comigo acerca do tempo da pandemia. Esse tempo que já passou, glória a Deus. Vamos ler a partir do primeiro versículo, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a você, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Quem está cumprimentando a igreja aqui? Olha para o texto, não olha para mim não. A você, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de quem mais? 3 pessoas estão cumprimentando você, igreja. Quem são as 3 pessoas que te cumprimentam? Quem cumprimenta aqui é a majestade. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Depois o Espírito Santo, depois que o Pai te cumprimenta a sua igreja, os 7 Espíritos, a pessoa do Espírito Santo cumprimenta, e depois vem Jesus Cristo, cumprimenta a igreja. Mais para frente, no capítulo 4, você não precisa abrir, o Senhor, na época, me trouxe a testificação da presença do Pai, que visitava essa terra. Por isso, amados, nós precisamos, como igreja, orar para que o Senhor remova a nossa irreverência, por meio da revelação, e convictos caminhemos como igreja sobre a face da terra. Por quê? Porque não é o que fazer, é o como. Deus já era
majestoso, todo-poderoso, antes de se dispor a se tornar o nosso Pai. E Jesus, que é o caminho, é a imagem exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versos 3 e 8, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Mas existe uma hierarquia, que nas próprias Sagradas Escrituras são descritas em João 14, 28. João 14, 28 diz: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E por que a irreverência está instaurada dentro da igreja? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 18. Nós vamos ler a partir do 15. Todo mundo achou? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus o Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 18, ele inicia dizendo: não se embriaguem com vinho. No original, isso é uma metáfora, não está dizendo a respeito da embriaguez etílica. Aqui, no original diz: não se embriaguem com a vida. Eu sei que você é um conhecedor das Sagradas Escrituras e conhece o texto que diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Essa palavra fala a respeito, é um assunto a respeito de bebida? É um assunto etílico? Não é não. Aqui, no livro de Efésios, no capítulo 5, o verso 18, não se embriague com a vida, que leva à libertinagem. Algo que o Senhor colocou no meu coração, há algum tempo já, você não dá o resto do seu sábado no domingo de manhã. Vem para cá com expectativa. Me busca. Não dá o resto. Deus não é um pet para dar o resto da nossa vida, do nosso sábado para Ele no domingo de manhã. As primícias, a qual, por meio das nossas vidas, nós precisamos oferecer ao Senhor. Nós precisamos dar o nosso melhor para Ele. Então, eu procuro, desde sábado, sexta, quinta, quarta, no quarta na palavra, terça, segunda, gerar a expectativa daquilo que Ele vai falar
daquilo que Ele tem para fazer. Porque hoje nós vivemos na geração da informação, correto? Ela é muito fácil, está na ponta dos nossos dedos. Os algoritmos, eles estão cada vez mais afiados e as ferramentas mais precisas para remover a centralidade de Cristo, para trazer uma embriaguez de vida sobre a igreja. Por isso, esse texto tem falado, se a igreja está embriagada, como que ela vai fazer com esmero? O embriagado consegue se empenhar e ser exímio naquilo que ele faz? Ele vai andar cambaleando sem entendimento do que está sendo dito. E o que o Senhor está transmitindo, e há uma expectativa no coração dele, e a palavra diz, não deixem de se reunir como igreja. Quando nós nos reunimos, atravessamos aquela porta, há uma forma correta de se fazer, há uma expectativa no coração do Pai. Por que você acha que o culto foi alterado de 10 horas para as 9h30? Para que você, eu, toda a igreja esteja aqui, clamando e dobrando seus corações diante dEle, para que a nossa gratidão suba e seja apresentada sobre o altar de ouro que está diante do trono dEle. Apocalipse capítulo 8, só você ler, você vai saber o endereço das suas orações, para onde elas vão. A ordem no culto, ela é algo bíblico, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Do 26 ao 33. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2 ou 3 no máximo, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, dessa forma que todos sejam instruídos e encorajados. Qual que é a direção aqui? E para quantos é? Todos instruídos e encorajados. O desejo do coração do Senhor é que toda a igreja seja alcançada pela sua palavra. E quando há desplicência e irreverência, quer seja por você de forma, é lícito você tomar uma água, você perde a instrução, ou muitas vezes atrapalha o irmão que gerou a expectativa. Abre sua Bíblia no livro de Isaías 58, nós vamos caminhar aqui para o... Não, eu tenho mais 15 minutos, Deus é bom.
Isaías 58. Pode abrir. Creio que toda a igreja precisa ler. Isaías 58, a palavra do Senhor diz assim: o grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao pobre, ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, e com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Só até aí. Você reparou, e eu tenho convicção que você reparou no versículo 2. Eu estou lendo na versão NVI, e eu aconselho a igreja, quando puder, ter a mesma versão da Bíblia que o nosso pastor tem. É uma NVI. Aí o caminho vai ficar mais plano. Você pode ter qualquer. Eu instruo você a caminhar seguindo os mesmos passos. Quando o pastor Claudinei ministrava com uma Almeida, eu tinha uma. Aí ele mudou, eu mudei também. O versículo 2 diz assim: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Essa é a tradução da NVI. Parecem. Não quer dizer que é. Só tem uma aparência. Esse é o pior estado que
um ser humano pode se encontrar sobre a face da terra, parecer com a igreja e não ser. Aqui o texto, ele aperta um pouco mais, que fala a respeito do abandono e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. E uma igreja que ainda questiona no verso 3, por que jejuamos? Dizem, Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu não estou recebendo resposta. Querido, o Senhor não me chamou para apontar o dedo para ninguém. Ele me chamou para conduzir o povo dele ao lugar de arrependimento. Então, o que fazer? Abre sua Bíblia no livro de Colossenses. Três, versículo 1. Colossenses, o capítulo 3, o verso 1, a palavra de Deus, o nosso Pai, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que esse texto está dizendo no versículo 10? Não tire os olhos das Sagradas Escrituras. Se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. Como que está sendo renovado? Em conhecimento, a imagem do seu Criador. Que conhecimento? Qual é? Evangelho de João, o capítulo 1, e os primeiros versículos. A renovação da nossa vida, ela se dá pela palavra do Senhor.
Nós lemos o texto, ela está estabelecida no terceiro céu, ponto. Já está lá. Ela foi dada para mim e para você sobre a face da terra, amém? E nós no meio da nossa existência, a salvação ela é gratuita, mas a vida com o Senhor vai custar tudo que você tem. Quer? Tudo. E o desejo do coração do Senhor é que todos sejam salvos. Está nesse texto. Por isso Ele usa a sua igreja, eu e você. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por quem Ele deseja que façamos súplicas, orações e ações de graça? Está muito fraco, você não entendeu, né? Vou ler de novo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ponto e vírgula. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja quantos? Que todos os homens sejam salvos. E façam o quê? Olha o texto, continua, olha para o texto, não olha para mim não. Cheguem aonde? Como se chega embriagado? Como se chega com displicência? Não chega. Esse é o desejo do Senhor para nós, igreja. Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, o Senhor está falando conosco, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para que a sua palavra receba a honra devida, quer seja aqui, quer seja nas reuniões nos lares,
nas reuniões de oração que acontecem às segundas, às 20 horas, todas as segundas-feiras. O link é colocado no grupo da igreja. Porque Jesus Cristo é a palavra, Ele é a imagem exata da expressão do Pai. É o único caminho que nós temos até o Pai, até a majestade. Mas eu sei que você sabe isso, mas não é o que fazer, é o como. Por isso o Senhor fala conosco para caminharmos nesse lugar de vigilância, de prudência, de honra, de temor. De temor significa respeito. A soberania, a grandeza, a realeza, a divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu quero orar, terminar esse tempo orando, para que o Senhor derrame convicção sobre as nossas vidas, para que nós possamos, pela sua misericórdia, ser alcançados, para que a irreverência, a imprudência seja removida da igreja do Senhor. Que sou eu, é você, somos nós. Que Ele faça a iniciar da liderança, dando continuidade a toda a igreja dele. Você que pode, coloque-se de pé, vamos orar. Senhor, obrigado. Que palavras além da gratidão nós podemos colocar diante do Senhor, para alcançar e corresponder a todo o favor que derramou sobre as nossas vidas, por meio de Jesus Cristo. A nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento jamais vai alcançar e chegar à medida do favor que nos deu, à medida do amor que derramou por nós naquela cruz. Não permita que venhamos caminhar de forma religiosa, caminhando por preceitos sociais e por conceitos humanos. Nós desejamos somente o Senhor, Pai, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo. Adestra as nossas mãos para a batalha e alinha os nossos pés na jornada. Abre os olhos do nosso entendimento para tudo aquilo que se levanta contra o verdadeiro conhecimento do Senhor, para cada doutrina de demônio e de tudo que tem se levantado contra a centralidade de Jesus Cristo. Que como igreja possamos caminhar sobre a face da terra adornada, santificada, debaixo da sua poderosa mão. Ah, Deus, obrigado. Não nos deixe ter por comum todo esse favor que o Senhor nos deu, poder te chamar Pai. Não permita que essa condição maravilhosa de filho
venha tocar na sua majestade. Nos ensine como filhos amados do Senhor. Como fazer a caminhada, não só hoje como igreja, mas todos os dias, por onde quer que os nossos pés caminhem, a planta dos nossos pés estiver, o bom perfume de Jesus Cristo será derramado por meio das ações, das atitudes, e se for desejo do Senhor, por meio das palavras da sua igreja. Alinha o nosso coração ao coração do Senhor. E remova a embriaguez de vida da sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Livrai-nos de todo o mal. E nós temos convicção que é o Senhor que nos livra de todo o mal. Porque é teu o reino, é teu o poder, e a glória é toda para o Senhor. Nós oramos agradecidos e te engrandecendo no bom e santo nome de Jesus.